Seguimos, não é, em relação ao novo Plano Safra 25-26, com mais análise agora aqui com a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Eu vou conversar com o Geraldo Borges, que é presidente, então, da Abraleite. O Geraldo já aqui conversar com a gente ao vivo, né, nos nossos estúdios em Brasília. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Simone, boa tarde a todos que nos assistem. Vamos lá, diante do plano anunciado hoje, né, 516 bilhões aí de reais para o financiamento do agro empresarial, né? A gente está falando também de ontem, 89 bilhões para a agricultura familiar, com juros aí de custeio da produção do leite, né? E de 3% ao ano, 2% para aqueles produtores que adotaram então práticas agroecológicas ou até práticas orgânicas. Como é que vocês avaliam, né, os dois planos? Então, estivemos ontem da Agricultura Familiar, que o MDA lançou, estivemos hoje no Empresarial, que o MAPA, o Ministério da Agricultura, lançou, ambos lá no Palácio Planalto, na manhã de ontem e manhã de hoje. Os juros do de ontem, da Agricultura Familiar, eles permaneceram no mesmo nível, praticamente, do plano do ano passado, do plano anterior. Porém, o da Agricultura Empresarial nos preocupa, principalmente em relação ao PRONAMP, que a gente sabe que a dificuldade para se montar o plano deve ter sido grande, até pelo fato da Selic se encontrar na casa de 15%. E nós tivemos e temos preocupação porque esses produtores não pagam somente os 10% no caso do PRONAMP. Existe uma série de outros custos que vão ali junto, né, que o tomador acaba tendo que assumir, e há casos que nós sabemos que o produtor ali médio, né, que acessa o PRONAMP, chega a pagar até o dobro do valor do que essa taxa de 10%. Então é muito preocupante porque também a gente percebe uma retraída nos investimentos. Também temos uma preocupação grande porque, comparando e colocando a inflação do período, a gente sabe que não aumentou como é anunciado, porque a gente tem que considerar aquela desvalorização, vamos dizer assim, da moeda, decorrente de uma inflação que nós sofremos do plano anterior para esse plano atual. A gente tem uma preocupação muito grande e a Abraleite representa uma classe produtora que tem o maior número de propriedades rurais, segundo o próprio IBGE, e que muitos deles, para não dizer praticamente um volume gigantesco, têm atividades agrícolas também. Então, nossos produtores de leite estão também muito preocupados com os lançamentos do Plano Safra e o que vai acontecer daqui para frente. Tem aquela preocupação da disponibilidade acontecer por todo o período do plano, até chegar no outro. Uma outra preocupação que nós temos é que não seja lançado em julho, ou seja, no segundo semestre do ano que vem, como foi esse ano. O ideal é que fosse lançado no começo do ano, que acompanhasse, inclusive, o ano fiscal, para que a gente não tivesse mais problemas para o setor agropecuário, que a gente percebe quando se atrasa um plano safra e quando se tem as informações que a gente pôde ver nesses 2 últimos dias. Então, para o custeio da produção, aí, quando a gente fala da produção de leite em 3% no plano agricultura familiar, está tudo ok, tudo certo, mas o que preocupa mesmo, então, é em relação à agricultura empresarial com esses que foi anunciado hoje. Ou seja, vai estar mais difícil fazer esse custeio e também até investimentos? Sim, com certeza, principalmente para os médios produtores que acessam o PRONAMP, para ambas as formas, custeio e investimento. Nós tivemos ontem um anúncio do ministro Paulo Teixeira, no plano do MDA, sobre aquele trabalho que já vinha sendo feito em relação à genética bovina. Isso. Também precisamos que o Ministério trabalhe junto com empresas públicas de assistência técnica, inclusive com as entidades do setor, e a Abraleite está disposta a ajudar. Inclusive, conversamos isso com o ministro ontem e hoje, com a sua equipe, durante todo esse processo há mais de ano que vem se falando, participamos de várias reuniões, porque não é somente ter o programa, né, de transferência de embriões com os juros da agricultura familiar. É preciso que a gente dê condições aos pequenos produtores terem condições de colocar em prática o melhoramento genético através da transferência de embrião, e que, para isso, nós sabemos, ele precisa alimentar melhor os seus animais, ele precisa ter uma gestão melhor, uma gestão perfeita na sua propriedade, porque esses animais, logicamente, têm um potencial de produção maior, mas eles também exigem uma melhor alimentação, um melhor manejo. Então, é um conjunto, é um pacote que precisa vir junto, e acreditamos que a ideia é boa, o trabalho precisa ser
realmente incrementado. Queríamos que tivessem outras novidades, principalmente para a pecuária leiteira, que o Brasil é um grande produtor e um grande consumidor de lácteos, mas a cadeia ela precisa evoluir, ela precisa de aumentar a competitividade e a gente sempre tem entregar, a Abraleite sempre entrega junto com outras entidades do setor propostas, como foi entregue esse ano à Secretaria de Política Agrícola, ao ministro Fávaro, e também conversamos sempre com a MDA. A gente acompanhou, inclusive, a própria CNA, a OCB, com as ideias e com os posicionamentos, e a Abraleite, que é uma das entidades setorizadas, ou seja, de uma das cadeias específicas, espera que tenhamos boas notícias daqui para frente e que consigam, principalmente no quesito seguro rural, ter alguma evolução, que a gente percebeu que não houve, pelo contrário. O seguro rural foi bem colocado, né? A gente falou agora com a CNA, é um ponto aí que está preocupando os nossos produtores, não foi anunciado nada, inclusive a gente viu esse bloqueio, contingenciamento aí de 445 milhões de reais nesse seguro rural de 2025, né? A CNA tendo esse pleito, pedindo um pouco mais aí de 4 bilhões de reais, mas fica essa incógnita aí para como é que vai funcionar, como é que vai se desenvolver aí, desenrolar do seguro rural, que também preocupa a cadeia leiteira, não é? Preocupa muito. Como eu disse, nossos produtores têm um número muito grande de produção, de propriedades, né, produtivas por todo o país, né? O leite está em 99%, praticamente 99% dos municípios brasileiros, e muitos produtores, como eu disse, têm várias atividades, não só o leite. Tá, e é necessário realmente que se cresça isso, né? O Brasil precisa ter essa segurança, a gente precisa evoluir. É um assunto que a gente vem há alguns anos sempre debatendo e sempre propondo, sugerindo, solicitando aos ministérios, né? Principalmente nesse governo que foi distribuído em 2 ministérios, o MDA e o MAPA. Então esperamos que realmente a gente tenha uma evolução nesse sentido. Essa evolução que você fala em relação à cadeia leiteira, né? A gente colocou aqui o melhoramento genético, aí, o plano do governo para melhorar o melhoramento genético para a agricultura familiar, mas são passos ainda que têm que ser dados, né, para toda a cadeia da agricultura familiar absorver isso, não é? Que tem um custo também, não é, Geraldo? Mas como é que o que deveria conter nesse plano aí que não entrou? Principalmente aquilo que eu comentei, a questão da assistência técnica, do gerenciamento, porque já existe algo no Brasil, não só feito por algumas empresas ATER, né, públicas, como também... Tem ATER, né? A gente viu aí... Tem, mas o número de produtores atendidos é muito pequeno. Não só, temos que citar também um trabalho bem feito que vem sendo feito pelo Senar, né, com a TIG, e também cooperativas, associações, entidades, até sindicatos que trabalham, mas o número de produtores que recebem essas técnicas, tecnologias, a questão de uma gestão melhor para poder conseguir absorver o melhoramento genético do seu rebanho, é um número muito incipiente, pelo número de propriedades que, segundo o último censo do IBGE, eram quase 1.200.000 propriedades no último censo divulgado. Então, independente de qual seja esse número hoje, quanto que será divulgado no próximo censo do IBGE, a gente sabe que o número é muito grande. E aí a gente precisava realmente dar essa condição, esse pacote tecnológico de gestão, para que possa ter um melhoramento genético, até para que o próprio produtor, o pequeno da agricultura familiar, se sinta incentivado, que para ele aquilo é uma novidade, para ele é um desafio, né? A gente ouviu, inclusive, nas palavras do presidente Lula, brincando lá que ele até compraria uma bezerra no anúncio ontem feito lá no Palácio do Planalto. Então a gente sabe que na prática, a coisa é bastante diferente e precisa ter cuidado, cautela, e a gente está à disposição, o setor produtivo, através das entidades, com certeza está disposto a contribuir na solução. Geraldo, para a gente já finalizar aqui, que o nosso tempo já está acabando, equalização. A gente não tem os dados oficiais ainda para equalizar esses recursos todos, né, para poder o nosso produtor ele ter acesso e tocar o financiamento. Aí, como é que vocês estão vendo isso? A gente sabe que pode ser divulgado, né, ao longo do decorrer da semana, mas para os 2 planos safra, né, ainda a gente não sabe quanto que vai ser uma equalização diante de uma taxa Selic a 15%. A gente sabe que o plano safra 24-25, a Selic estava em 10,5%, mas agora a gente já viu essa escalada aí da Selic, né, em 15%, trazendo todo esse cenário, essa dificuldade dessa montagem desse novo plano safra. Como é que vocês estão observando? Da mesma forma, inclusive, que a CNA falou, o Bruno Luque, nosso diretor técnico da CNA, colocou muito bem
é um técnico, inclusive, que conhece bastante do assunto e que a gente respeita o trabalho e a gente acompanha. A preocupação é grande, realmente o cenário é muito diferente, é praticamente 5% a mais na taxa Selic do que foi lançado o plano anterior, né? 4,5%, em torno de 5%. E a preocupação é que nos próximos dias se possa ter uma solução para esse problema também da equalização, que é uma expectativa de todas as cadeias produtivas, não só da agricultura, mas também aquelas que estão na pecuária. Tá certo. O Geraldo Borges aqui com a gente hoje, né, que é o presidente da Abraleite, colocando posicionamento aí em relação ao novo Plano Safra 25-26. Geraldo, muito obrigada pela tua análise com a gente hoje aqui e até uma próxima, viu? Nós agradecemos, sempre à disposição. Obrigado. Obrigada a você. Seguindo aqui, viu, gente? Agora